Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho e esse canal é Emildo Coutinho, o escritor. Pessoal, mais uma vez eu vou falar de português, da nossa língua materna, alinhado com os livros que eu escrevo, que eu tenho escrito. E essa questão agora vai trazer novamente o Tico e o Teco ali, o youtuber e o teólogo que foi entrevistado por ele. Supostamente ele queria que ele afirmasse que a congregação cristã é uma seita. Eu, como jornalista, professor de inglês e português, mestre em literatura, jornalismo, tecnologia, doutorando em tradução, é difícil eu não julgar pessoas que querem falar o que não sabe. E tá tudo aqui emaranhado, interlaçado, e vocês verão, porque eu sou acusado também de um monte de coisa. Toda vez que eu posto vídeo aqui desse jeito, me chamam de falta de modéstia, um monte de coisa de arrogante, enfim, coisas horríveis, pior que isso. Beleza. Na questão se a Bíblia é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus, que é o que eles martelam em cima, inclusive grandes teólogos. Aí vocês podem pensar, mas esses grandes teólogos são mais sábios do que o Tico e o Teco aqui. Não, não quer dizer nada. A estupidez está até em doutorado. Eu poderia falar tudo que eu estou dizendo aqui e ser estúpido, como aliás já comentaram, falar, ele fala dele mesmo. Então nessa hora, eu digo para vocês, julgai vós mesmos. Se eu sou um nécio ou não. Vamos supor, eu não teria mudado a questão da Bíblia ser a palavra de Deus, que é o primeiro artigo feito em 1927 em italiano, depois passado para o inglês, depois para o português, espanhol, enfim, todas as línguas dos países onde está a congregação. Eu narro aqui nesse livro, História da Congregação Cristã, e coloco nos originais. Eu fiz tradução dos originais, inclusive o resultado ali dessa reunião que gerou os 12 artigos de fé e muito mais documentos que eu traduzi para a nossa central que está no Brás, no bairro do Brás, em São Paulo. Esse livro que eu escrevi, o meu primeiro livro, contém esses documentos, mas também podem ser acessados e feito o download das traduções pela internet. Eu vou colocar o link aqui embaixo. Beleza. Isso dito, olha só, quando eles disseram que a Bíblia contém a palavra de Deus, ou aceitamos a Bíblia como contendo a palavra de Deus, tem uns que implicaram com gerúndio. É a variação do mesmo tema. Tanto faz ser gerúndio ou não gerúndio e falarmos contém. Aí, a primeira coisa que me veio à mente, fora a explicação que o Brás deu ali, que é questão de ela estar sempre contendo a palavra, enfim, vocês podem olhar lá na circular, eu não vou trazer aqui, mas eles explicam o porquê que mudaram. Eu, sinceramente, não teria mudado, porque causa toda essa celeuma aí, poderíamos não viver isso hoje. Mas a hora, quando eu vi isso, o que eu pensei? Bom, tá certo, porque assim, isso aqui é a Bíblia, não é verdade? Ela é a palavra de Deus ou ela contém? Olha, você pode pensar que ela é e que ela contém. É sinônimos, variação do mesmo tema. Por que ela contém? Porque os intertítulos foram colocados depois. Ele não é a palavra de Deus. Inclusive os títulos, por exemplo, são é santo. Para a congregação cristã, o único santo é Jesus Cristo. Então, São Marcos, a gente fala Marcos, Mateus, mas aqui traz a palavra São, né? O Evangelho o Evangelho de São João, enfim. O São aqui foi acrescentado. E também foi acrescentado dicionário bíblico. Não é a palavra de Deus. Tem algumas, eu tenho várias edições, tem umas que tem um texto sobre a época que o livro foi escrito, quem supostamente é o autor, aquilo não é a palavra de Deus. Nós temos dicionário, o dicionário não é a palavra de Deus. Algumas têm mapa, essa aqui de João Ferreira de Almeida não tem, mas tem algumas que têm mapas. O mapa é a palavra de Deus? Não, então contém aqui. Sabe? É variação do mesmo tema. Aí eu vi outras pessoas falarem, mas se contém não é, porque contém. Aí uma explicação tão idiota que eu trouxe essa Claybon.
cremoso. Essa Cleibon cremoso, ela contém derivados de soja transgênica. A explicação que eu vi, se for pensar na margarina aqui, opa, então ela é ou ela contém? Se ela for somente isso aqui, tá? E as outras coisas que ela contém? Carboidrato, açúcares, proteína, gordura. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Porque disseram, não, ela não contém, ela é. E daí trouxeram exemplo material de aço, de ferro, contém ferro, é ferro. O que eu quero dizer com isso? Essas pessoas não conhecem a língua, que não conhecem a história. Esses religiosos, eu já sabia, que eles misturam a Corinto da época romana a Corinto de 150 anos mais ou menos antes de Cristo. Eles confundem as duas Corinto, ou fingem que não sabem, né? Alguns dizem que é desonestidade intelectual. Eu vou pular essa parte de Corinto ali, que eles fazem o samba do crioulo doido, e vou ficar no português. O Tico e o Teco ali, quem que é o Tico? O Tico é o youtuber, o Teco é eu sempre falo filósofo, não, teólogo. O Tico, ele fala perca ao invés de perda. E tem mais outras coisas ali, mas eu só vou pegar isso. Aí você pode pensar, tá, mas o que tem isso a ver? Uma pessoa que não entende, não fala a língua padrão, mistura tudo, ele não vai saber o que é gerúndio, que não mudou isso. Aí ele fala essa balela que eu vou colocar aqui. O que é A perca inapto da não é salvação, complicado. não é, Cleber? A perca Tá? da salvação Perca é da muito salvação. grave. Eles acreditam em perca de salvação. E na CCB, por que eu estou dizendo isso? Porque lá não crê que a Bíblia é a palavra de Deus, isso para mim é grave. A perca da salvação é outro ponto importante. Eles não têm ideia do que é a graça de Deus. Então, como vocês viram, perca. O Teco já falou certo, perda. Eles não creem na perda. Nada a ver, por conta de nós agora termos no nosso primeiro artigo de fé que nós cremos na Bíblia como contendo a palavra de Deus. Uma pessoa que não sabe a diferença de perca com perda, ele não vai entender gerúndio. E se você pensar que ele bebeu na fonte dos teólogos, né? Que esse cara ele é meio abobado, tem problema, ele é cheio de mágoa, de rancor. Eu fico imaginando o que ele viveu na CCB para ele estar nessa situação. Ele deve ter suas razões, né? Mas que ele é assim meio que sabe, ele é um caipira, ele fala assim, ele não sei qual que é a história dele, né? E daí, coitado, fica aí falando que não sabe. Então, assim, se você pensar num sinônimo, eu vou colocar aqui enquanto eu falo, porque eu não estou na frente do computador, eu não vou ler. Mas para vocês saberem, o sinônimo ali, um substantivo, se a perca for como sumiço, algo assim, vai ser perda, a perda da salvação, que ele acha que nós não, que nós cremos, né? Nós cremos na perda da salvação. Não perca. Perca seria assim, no presente do subjuntivo, na primeira e terceira pessoa do singular, tipo assim, que eu perca, que você, que ele, melhor dizendo, que ele perca, né? A primeira pessoa e a terceira no singular do presente do subjuntivo. Como substantivo, como sinônimo de sumiço, de algo que você deixou de ter, é perda. Então, o que eu quero dizer com isso? Que uma pessoa que não entende essas coisas, você acha que ele vai entender ali? Então, assim, ele repete a teologia, ele faz um blá 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 de calvinismo, de arminiano, porque ele lê ali, daí ele se agarra a isso, porque daí ele quer atacar a congregação. Aí ele consegue colocar algo ali que quem assiste e escuta-o acha que ele é sábio. Mas é um pobre coitado, gente, é um pobre coitado. E quanto à história da congregação, esse é o livro que eu indico, as pessoas estão vendo os vídeos que eu estou postando, tem saído aí das falácias que se juntaram ao Tico e o Teco,
é um plagiador, aí, um suposto historiador, que é o Arribamar Coitadinho. Né? Ele plagiou meu livro, ele fez uma colagem de livros ali e escreveu um livro que tem assim, um subtítulo, é Mais que uma lorota, uma chacota. Gente, é tudo sinônimos, né? Sejam espertos e entendam o que eu estou falando. Né? Nesse livro aqui, Esclarecimento dos Novos Atos, a história de uma pesquisa inquietante, são os bastidores para escrever esse calhamaço de 500 páginas, tudo que eu vivi, inclusive o que eu já sofri e passei com esse Arribamar Coitadinho. Tudo é descrito aqui, inclusive páginas do plágio. Eu provo aqui com o texto meu e o dele, um ao lado do outro. Okay? E para quem quer ampliar a percepção, para compreender a nossa língua e entender narrativas, enfim, a literatura de ficção nos ajuda muito e recomendo Jamais Serás um Dimas Draumo. Aqui eu narro a história usando fluxo de consciência, monólogo interior e um monte de coisas que a pessoa ela vai exercitando a sua capacidade cognitiva para entender essas narrativas e não cair em balela e não confundir gerúndio, perca com perda e achar que uma instituição centenária, totalmente fundamentada na Bíblia, não crê na Bíblia como infalível palavra de Deus, para não ser estúpido a esse ponto e não cair nessas falácias de pessoas despreparadas. Fica feio. Meu Deus do céu, agora que eu estou fazendo mais vídeos assim, vendo essas coisas, eu fico assim perplexo saber que existe irmãos da minha igreja que creem nessas pessoas tão despreparadas que nem a língua conhece. Se não tem capacidade, você acha que estão absorvendo bem? A teologia ela vai distorcer, conforme a teologia ela distorce. Então ele chega para alguém, sabe aquele ditado, em terra de cego quem tem um olho é rei? E para citar uma banda, né, de rock aí, a Titãs, né, da minha época, falava que Jesus não tem dente no país dos banguelas. Quer dizer a mesma coisa. Né? Num país onde a educação é precária, que aliás, nossa, o Tico e o Teco se acham muito sábios e criticou a educação. Mas num país onde produz um teólogo, que depois eu vou falar, não entende nem do português, o Teco também. Logo eu vou postar um vídeo aqui. Eu estou indo por parte para não ficar só nos dois aqui. As pessoas despreparadas vão bater palma para o maluco dançar. Pensem nisso, pessoal. E querem saber da história? Esse é o livro. Não caia nessas falácias aí de que distorce, que diz que Francisco não era da CCB, que fundou igrejas diferentes, que era interdenominacional, isso, aquilo, que chamou o Brás de Roma. Não entenderam os documentos. E tem aí uns seguidores do Arribamar Coitadinho que fala que eu não provo no meu livro com documento. Sim, essa terceira edição eu coloquei documento e texto, porque eu acreditei que não precisa provar tudo, que tem coisa que é óbvio. Quando eu vi que eu tinha que ser mais didático, eu fiz essa terceira edição bem didático, sabe? Texto e desenho, né? Com desenho, né? Se é para fazer desenho, sabe aquele ditado também? Quer que eu desenhe para você entender? Meio que eu desenhei ali para ajudar, mas ficou legal. Ajuda. Eu vi que nem todos têm percepção, né? Mas eu recomendo os 3 livros que eu escrevi. Mas principalmente para os irmãos da congregação, os ligados à congregação, porque muitos não leem literatura de ficção, né? O que é uma pena, A gente poderia, né, separar as coisas, né? Saber o que é coisa secular, mas de bom proveito, que não vai nos desvirtuar. Eu sei que muitas pessoas assim do ministério pregam que só temos que ler a Bíblia, né? De fato, a Bíblia tem tudo ali, mas assim, tem coisa que é mais um prazer estético, né? Embora, claro, tem estética na Bíblia, né? Hoje, conversando com um irmão que se tornou um grande amigo, assim que a gente está conversando, ele é um leitor, está fazendo uma análise bem legal do esclarecimento dos Novos Atos, anotando ali, nossa, é o Célio, viu, Célio, meu querido? Mora no meu coração. Conversando com ele, nossa, ele me falando sobre os cantares de Salomão ali, muita coisa eu sabia, mas muita coisa eu aprendi com o Célio. Enfim, é um livro totalmente estético. Toda a Bíblia tem estética ali, né? Porque o meu mestrado também foi em estética, né? Eu gosto muito de apreciar as formas das coisas. Por isso que eu falei do texto ali de ficção, né? É um romance autoficção.
É isso, pessoal. Nos vemos na próxima. Me ajudem, pessoal, compartilhando, curtindo, comentando, tá bom? Eu estou investindo aqui mais no YouTube, mas é gostoso interagir com vocês. E até agora eu tenho dado conta. Eu só ignoro aqueles que não merecem comentário. Em última instância, eu excluo, bloqueio, porque tem gente assim que é só chateada, né? São chamados haters. É isso, nos vemos na próxima. Fiquemos todos na paz de Deus e até mais.